Bom dia Igreja Trini, que bom estar aqui com vocês, bem-vindo aos visitantes, você que está nos visitando hoje, sinta-se à vontade, aqui é a tua casa, a casa está aberta e preparada para receber vocês, tá bom? Só compartilhando um pouquinho, essa de quinta-feira até ontem estava pregando num retiro dos adolescentes e jovens da igreja em MOSP, e amanhã, de madrugada, eu estou indo para Panorama, pregar para os adolescentes e jovens da igreja Hollins, lá mais do interior, né, das outras regiões, tem várias regiões, e eu vou pregar num grupo de uma região, mas lá em Panorama, né, vai dar umas 9, 10 horas de viagem para chegar lá, né, acho que vai ter bastante tempo de comunhão em família, né, bastante, né, mas vai ser, peço para vocês estarem orando também, para Deus estar renovando as forças, né? A Débora estava falando, às vezes acontecem alguns incidentes, algumas coisas que querem atrapalhar nossas vidas, né? E ontem de manhã estava voltando do retiro, eu explodi uma lata de Coca-Cola em cima do meu computador. Aí a gente, às vezes parece que a gente depende dos equipamentos, né? Aí a Débora falou assim, mas você precisa do computador para pregar? Eu falei, não, então vai pregar. Falei, é mesmo, né? Então assim, eu estava nervoso, ela me deixou um pouco mais tranquilo, mas graças a Deus a minha equipe aqui, o Johnny é fera aqui, o pessoal me ajudou bastante, agora a gente vai conseguir pregar com o slide, tá bom? Então vamos lá, esse mês, a última pregação desse mês, a gente está falando sobre um ano improvável, né? Esse ano começou um pouco pesado, não sei para você, talvez para você não, mas para mim esse ano começou um pouco pesado, parece que o prognóstico, o ano, parece que vai ser um ano difícil, mas o que Deus falou para mim como pastor dessa igreja prepara a sua igreja para enfrentar a dificuldade, prepara essa igreja para enfrentar a dificuldade, e aí Deus falou assim, para eu conversar com vocês sobre ansiedades e medos em relação ao desconhecido, medos em relação ao fracasso, medos em relação à perda, e hoje a gente vai falar sobre os medos em relação à rejeição, e a gente falou sobre esses temas. Tem uma irmã aqui que assistiu mais de 3 vezes a pregação, né, da semana passada, que tocou no coração, né? Na semana passada veio um visitante também, que falou que perdeu a mãe há pouco tempo, e que essa mensagem tocou muito no coração dessa pessoa, mas a gente enfrenta isso várias vezes em nossas vidas, né? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre, mais um pouquinho desses medos, mas o objetivo não é te colocar medo, tá? Meu objetivo não é deixar você com mais medo, pelo contrário, o meu desafio para vocês e a minha vontade é que vocês possam ter essa experiência como o pai de um menino que precisava muito de Deus. Ele encontrou com Jesus e Jesus disse assim para esse pai, Jesus falou, tudo é possível para aquele que crê. E no mesmo instante o pai respondeu, eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Está lá em Marcos capítulo 9, versículo 23 e 24. E eu acredito que muitos de nós aqui, nós estamos precisando fazer que nem esse pai. Chegar para Deus e falar assim, Deus, ajuda-me a superar a minha incredulidade. Nós estamos precisando, muitos de nós, eu também estou precisando, né, de chegar para Deus, porque em algumas áreas a gente confia muito em Deus, mas em outras áreas a gente não confia tanto. Em algumas áreas parece que a gente tem fé, mas tem algumas áreas que parece que a fé ela se esvai, né? E às vezes, principalmente no quesito família, às vezes parece que a nossa fé fica um pouco fraca. Talvez seja nesse momento que a gente fale, Deus, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E o que Deus fala para você tudo é possível para aquele que crê. Diga assim, eu creio. Amém. Então se você crê, tudo é possível para aquele que crê. Amém? Essa semana, hoje eu queria conversar com vocês sobre essa fé
em meio à rejeição. Fé em meio à rejeição. Pergunta que eu faço, na verdade, para começar alguém aqui já se sentiu rejeitado? Alguém aqui já se sentiu rejeitado em alguma situação, né? Quando eu era criança, eu mudei de escola várias vezes, né? Eu e meu irmão, a minha irmã não tanto, mas eu e meu irmão, a gente mudou várias vezes de escola. E parecia que eu estava sempre num grupo novo de coleguinhas, de crianças. Mas teve uma escola especial que eu me senti socialmente rejeitado. Provavelmente porque eu era novo naquela escola, e todos os alunos se conheciam, só eu que não conhecia eles. Então, eu era um novato lá. Todo mundo se conhecia, era amigo de outros anos, e eu era o novo lá e ninguém me conhecia muito bem. E aí o que aconteceu? Que uma dessas coleguinhas, ela fez aniversário, e ela convidou todo mundo da classe, menos eu. E eu não falei para ninguém, eu não falei nem para minha mãe, né? Eu fiquei quietinho e falei assim, tudo bem, né? Não tem problema. Eu já me sentia um intruso naquela escola, porque eu estava chegando agora, né? Mas eu me senti rejeitado. Quando eu era adolescente, eu senti uma rejeição, eu também senti uma rejeição na aula de educação física. Sempre que tinha aula de educação física e tinha o jogo de futebol, e eu sempre fui gordinho, né? Eu sempre fui um bujãozinho assim. E quando chegava na educação física, vinha 3 caras, geralmente eram os melhores jogadores de futebol, aí eles ficavam lá na frente, eles tiravam 2 ou 1 para o ímpar, e aí eles começavam a escolher aquele grupo de meninos que ficavam no outro canto, né? Aí os 3 começavam a escolher. Aí ele falava, eu quero aquele. Aí o outro, então eu quero aquele. Aí eu falei, não, então eu quero aquele. Adivinha quem ficava por último? Eu sempre ficava por último. Eu era o último a escolher. Mas o pior não era ser o último a escolher. O pior é que o cara que ia ficar comigo, ele falava pro outro assim, fica com o Joel, vai. Era melhor ficar sem mim do que ter eu no time dele. Isso são sentimentos de rejeição que a gente tem. Talvez hoje eu fale rindo para vocês. Mas eu acho que na hora doeu em mim. E eu fico pensando assim, mas será que um negócio desse vai afetar uma pessoa? Eu vou dizer para você que pequenas coisas afetam a gente. Pequenas palavras afetam a gente. Você que é pai e mãe, toma cuidado com o que você fala para os seus filhos. As palavras têm poder. A gente não pode ficar falando besteira uns para os outros. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não é verdade? A gente tem que tomar muito cuidado e eu senti isso, de verdade, eu estou compartilhando com vocês. Alguém aqui já sentiu uma rejeição amorosa? Quando você gosta de alguém, mas essa pessoa não gosta de você? E aí eu digo para você que não é só essas rejeições que eu falei para vocês, mas existem vários tipos diferentes de rejeição. Rejeição interpessoal, que é essa entre as pessoas, rejeição profissional, né? Às vezes quem faz entrevista de emprego sabe do que eu estou falando, né? A gente vai para a entrevista com a maior esperança, você não vai dar certo, né? Rejeição emocional, rejeição social e cultural, rejeição física, emocional e até rejeição financeira existe. Todo mundo passa por isso, não é verdade? A gente passa por essas situações. E aí o que Deus falou para mim hoje é que a gente precisa prestar atenção nisso. E eu queria deixar um alerta aqui, quero deixar um alerta com vocês. Quando a gente fala sobre rejeição, nós também, muitas vezes a gente desperta em nós um senso de autocomiseração. E eu expliquei para vocês autocomiseração na pregação que eu fiz sobre o fracasso, né? Porque às vezes essa autocomiseração,
ela é quando você fica se vitimizando, você se coloca de vítima toda hora, e nem sempre é, né? Às vezes a gente precisa tomar cuidado e dar uma parada, se você estiver sentindo algo negativo, você dá uma parada e você orar a oração do Salmo 139, faz a oração do Salmo 139, ele fala assim: Senhor, sondas e me conhece, pede para o Espírito Santo sondar o seu coração, se você está realmente sentindo uma rejeição, ou se é uma vitimização, você está se fazendo de vítima, né? Eu já vi pessoas que se sentirem numa rejeição familiar, mas na verdade, essa pessoa que estava se excluindo, ela mesma estava se excluindo. Não é que a família excluiu essa pessoa estava se excluindo, ela estava se isolando relacionalmente. E aí fica essa autocomiseração, tentando falar que você é um rejeitado. Então não confunda rejeição com autoexclusão. Talvez esse assunto não pareça assim o assunto mais importante para a gente falar, mas eu quero dizer sim que é importante, e até o nosso Senhor Jesus foi rejeitado. Nosso Senhor Jesus foi rejeitado, né? Eu queria ler um texto com vocês, que está em Marcos capítulo 6, e eu vou ler esse texto para a gente poder entender. Ele diz assim: Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré. De onde que Jesus era? De Nazaré, né? Porque a gente sempre fala Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Jesus, ele saiu de uma região e voltou para sua cidade, onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviram se admiraram e perguntaram: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, João, Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui entre nós? E sentiam-se muito ofendidos. Olha que interessante, eles se sentiam ofendidos. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre seus parentes e a sua própria família. Por isso, não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Vocês estão vendo que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque todos nós vamos sofrer algum tipo de rejeição, mas a rejeição somada à incredulidade gera uma destruição na vida da pessoa. Mas se você tiver fé no Senhor Jesus, se você confiar nesse Deus, você vai prosseguir, e você vai prosseguir mais forte. Jesus está falando aqui, na verdade, que o lugar mais difícil para ser profeta é na sua própria casa. Porque, sabe por quê? Porque as pessoas da sua casa, elas te conhecem, não é verdade? Se alguém chega assim, por exemplo, eu tenho irmãos, né? E alguém chega para minha irmã e fala assim: nossa, o seu irmão Joel é maravilhoso, ele é bonzinho, generoso. Aí minha irmã vai falar assim: fala sério, conheço ele. Não é verdade? Que alguém fala do nosso irmão, a gente conhece, né? A gente sabe quem é o cara de verdade. Então, eu acho que, de uma certa maneira, fica difícil de a gente ser profeta dentro da nossa casa. Mas eu acho que um dia você precisa ser profeta na sua casa. Você precisa ser profeta na sua casa. Você precisa trazer palavras de bênção para a sua casa. Eu fico muito feliz de ter meus pais na minha igreja, né? Eu lembro que quando meu pai veio para a minha igreja, eu falei assim: ó, pai, agora você é membro da minha igreja, eu que sou o pastor, hein? Aí ele falou: a gente conversa lá em casa. Aí tipo, a conversa acabou na hora, assim: ah não, tá bom. Né? Então, eu vejo assim, como é bom para mim, como é bom ter meus pais comigo, né?
puxa, que gostoso ter eles comigo, né? E às vezes assim, os pais que querem que os filhos fiquem junto dos pais, né? Mas eu fico tão feliz de ter meus pais aqui, e eles dão testemunho de que talvez que o meu pastoreio é algo que eles se agradam e eles confiam, né? Sabe, pessoal, tem um livro na Bíblia, no Novo Testamento, chamado Tiago, o livro de Tiago. E você sabe quem é Tiago? Aqui, a gente leu nesse texto aqui, né, um texto anterior, vou até voltar aqui, diz assim, não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão e as irmãs que moram aqui? Sabe, pessoal, esse Tiago aí, que é irmão de Jesus, ele é o mesmo Tiago que escreveu o livro de Tiago no Novo Testamento. E aí eu vou dizer para vocês, se o irmão de Jesus reconhece ele como Senhor e Salvador da vida dele, é porque esse Jesus realmente é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, eu quero que vocês entendam que esse Jesus já passou por rejeição. Mas eu não quero ficar aqui na rejeição de Jesus, eu quero entrar num texto com vocês, onde Jesus, ele tenta ensinar a gente a sair desse estado negativo de rejeição, passar por cima de tudo isso e sair vitorioso em fé em Cristo Jesus. Eu não vim aqui para deixar vocês com medo. Jesus não está trazendo um desencorajamento para vocês. Pelo contrário, Ele está trazendo um encorajamento para vocês. Então, eu quero ler com vocês Evangelho de João, capítulo 15, onde Jesus... A gente sempre olha o João capítulo 15 como o capítulo da videira, né? Porque ele começa com a videira, eu sou a videira, vocês são os ramos, se vocês permanecerem em mim, eu permanecer em vocês, vocês vão dar muito fruto. Mas lá no versículo 15, no versículo 18 em diante, a gente vai ver uma outra parte do livro de... Opa, acho que eu passei muito. Isso. A gente vai ver uma outra parte do capítulo 15 que vai dizer assim: se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se vocês pertencessem a ele. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo. Por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhe disse? O escravo não é maior que o seu senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo e nem falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz, e no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas Escrituras. Odiaram-me sem motivo. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade, e ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito, e vocês também devem testemunhar ao meu respeito, porque estão comigo desde o início. O texto não acaba no capítulo 15, ele acaba no capítulo 16, e aí o capítulo 16 até o versículo 4, ele vai dizer assim: eu lhes digo essas coisas para que não desanimem da fé, pois vocês serão expulsos de sinagogas. E virá o tempo em que aqueles que os matarem, pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. E farão isso porque nunca conheceram nem o Pai e nem a mim. Sim, eu lhe digo essas coisas agora, para que quando elas acontecerem,
vocês se lembrem de que eu os avisei. E não lhes disse antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Estou dizendo para vocês, esse texto, para mim, ele é um texto que Deus me encoraja. Eu sei que todos passam por rejeição, eu também passo por rejeição. Eu também passei por uma rejeição muito forte. Que eles achavam que estavam fazendo as coisas certas. Eu sei que eu fiz coisa errada, mas eu penso assim, o que você não pode é ficar preso nessa página, né? Um irmão hoje estava perguntando para mim assim, pastor, você já virou de página, né? Eu ainda não sei, eu acho que eu tô na metade do caminho. Eu estou na metade do caminho assim, né? Eu quero virar tudo, mas acho que eu ainda não virei tudo. Porque eu ainda tenho resquícios dessa dor. Só que Deus me falou muito forte algumas coisas que estão me ajudando muito a enfrentar a rejeição. E eu queria compartilhar com vocês essas lições que eu aprendo dentro desse texto. Como ter fé em meio à rejeição. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é: seremos rejeitados porque Cristo foi rejeitado. De alguma maneira, todos nós passaremos por algum tipo de rejeição. Mas não tem problema. Não tem problema. Faz parte da vida cristã. A gente vai viver essa vida e todos vão passar. Você sendo crente ou você não sendo crente, você vai passar por algum tipo de rejeição. A diferença é como que você vai ficar depois dessa rejeição. Porque depois dessa rejeição, você vai ficar como? Firme no Senhor Jesus, ou você vai ser uma pessoa acabada, se lamentando e se acabando em mágoa, em rejeição? E é isso que eu não quero. Eu quero que nós possamos olhar para Cristo, que nós possamos entender e ver o quanto que Deus se preocupa com a gente. A salvação é como é como um pacote, né? Deus, você recebe várias coisas. É que nem um casamento. Quando você casa, isso é bom para quem vai casar, tá, pessoal? Para quem vai casar, isso é muito importante. Quando você casa, você não casa só com a sua esposa. Você ganha um presente chamado sogra, sogro, e os irmãos da sua esposa também, você vai ganhar tudo. É um pacote, na verdade. Quando você casa, você não casa só com a pessoa, você casa com o pacote. E às vezes eu entendo que a salvação também é assim. Você está recebendo a salvação em Cristo Jesus, mas você também vai enfrentar as dificuldades que Jesus enfrentou. O próprio batismo, quando a gente vai começar a preparar o pessoal para o batismo nas águas. E esse texto que eu quero ler com vocês, ele faz parte do preparo do batismo nas águas. Lá em Romanos 6, versículo 4 a 5, ele vai dizer assim: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também a nossa ressurreição será semelhante à dele. Então o que eu quero dizer para vocês é que se Ele foi rejeitado, nós também seremos rejeitados. Mas se Ele foi glorificado, nós também seremos glorificados. Se Ele passou por momentos ruins, a gente vai também passar por momentos ruins, mas depois Ele saiu vitorioso, Ele ressuscitou e Ele venceu a morte. Eu quero dizer para você, você também é um vencedor. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é um vencedor. Você é um vencedor. Creia nisso, você é um vencedor. Amém? Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é: o Espírito Santo foi enviado para nos capacitar. E eu quero, isso aqui é uma lição muito importante, pessoal. Eu acho que às vezes você esquece que o Espírito Santo veio para te capacitar. O Espírito Santo, quando a gente aceita Jesus no coração, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Só que
Eu entendo assim, né? Minha tia sempre me explicou isso, né? Que quando eu me converto, o Espírito Santo já está em mim, mas ele ainda não transbordou. Eu preciso ter uma experiência forte, sobrenatural com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, para que eu possa transbordar do Espírito Santo. Meu desejo é que todos aqui se convertam e tenham o Espírito Santo morando em vocês, mas o meu desejo no meu coração é que vocês sejam batizados no Espírito Santo e que vocês sejam transbordantes da presença desse Espírito Santo na sua vida todos os dias. Todos os dias. Isso que a gente tem orado, eu e a Débora, a gente tem orado por isso por vocês, para que vocês tenham essa experiência de ser transbordados do Espírito Santo. E aí eu entendo que esse Espírito Santo, ele vem nos capacitar, ele vem nos fortalecer, ele vem fazer frutificar o fruto do Espírito. A palavra de Deus, em Gálatas, fala sobre o fruto do Espírito. Um fruto não é seu, o fruto é do Espírito. Quando o Espírito Santo está em nós, quando nós estamos conectados na videira verdadeira, então o Espírito Santo faz fluir frutos do Espírito em nossas vidas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos, eles afloram não por causa da nossa força, não por causa da nossa capacidade, mas porque o Espírito Santo flui em nós. Deixa o Espírito Santo guiar a sua vida. E na hora da rejeição, fala assim: Espírito Santo, enche a minha vida. Se eles não me aceitam, não tem problema, eu tenho certeza que o Senhor me aceita, porque o Senhor me chama de filha, o Senhor me chama de filho, e eu quero ouvir a tua voz, porque a tua voz é mais importante do que a voz daqueles que me rejeitam. Confia em Deus, se encha do Espírito Santo. E última coisa que eu quero dizer para vocês, que, não coloquei aqui, né? Em João capítulo 15 ele vai falar: mas eu enviarei o encorajador, o Espírito da verdade, e ele virá ao Pai testemunhar a meu respeito, e vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. E aí a última coisa que eu quero falar para vocês: não desanimem, não desanimem. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não desanime, não desanime. Uns olhares assim meio atravessados, né, quando é marido e mulher. Não desanimem, pessoal, não desanimem. Deus, ele nos encoraja e ele nos envia pessoas para nos ajudar nessa jornada longa e tortuosa. Jesus, eu vou colocar um texto aqui para vocês e isso me encoraja demais. Jesus diz assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Se você está ligado em Jesus, se você está conectado em Jesus, se anima porque Jesus venceu o mundo, ele passou por todas as coisas ruins que nós já passamos, e esse Jesus, ele quer encorajar você, ele quer te fortalecer. E eu quero ler um texto aqui que eu gosto demais, tá? E eu acho que eu não vivenciei essa vida de Paulo, mas assim, Paulo vivenciou um momento muito difícil na vida dele que eu queria compartilhar com vocês, que está lá em 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7 diz assim, Paulo está falando, né? Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Olha a vida de Paulo, meu Deus! Sabe, você já se viu nessa situação onde parece que tem tanto problema, o problema vem de todo lado. Parece que problema nunca vem sozinho, né? Aí vem um, aí vem outro, aí vem um monte, parece que é uma gangue querendo me atacar. E ele fala que os conflitos vinham por todos os lados, eram batalhas externas e também batalhas internas.
Quantas vezes você já teve batalhas onde era você com você mesmo? Você com você mesmo. Eu já tive várias batalhas comigo mesmo. E aí o texto continua dizendo assim, ó. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. A sua presença foi uma alegria, como também foi a notícia de que ele nos trouxe o encorajamento que recebeu de vocês. Quando ele nos contou quanto desejavam me ver, quando lamentaram o que aconteceu e quão dedicados são a mim, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Pessoal, eu queria que você entendesse a vida de Tito aqui. Tito foi um camarada, ele era um dos caras que andavam com Paulo, ele nem era assim o top das galáxias. Ele não era pastor, bispo, não. Ele era um cara que era amigo de Paulo. Só que ele chegou na hora certa. Ele chegou na hora certa. Só você tem amigos? Você tem Titos na sua vida? Você precisa de Titos na sua vida. Esses Titos, olha só, o texto diz assim: mas Deus conforta os desanimados e nos encorajou com a chegada de Tito. E sabe, pessoal, nos piores momentos da minha vida, eu sempre tive um Tito, um amigo que veio me dar um abraço, que veio me dar um encorajamento, que veio me fortalecer, que veio me animar, que veio me encorajar a dar um passo para frente. Tito foi alguém muito especial, ele trouxe o encorajamento. E aí, a minha pergunta para terminar a minha pregação: quem tem sido Tito para você? Quem tem sido Tito para você? Agradeça esses Titos na sua vida. Você precisa agradecer eles. Você precisa agradecer os Titos da sua vida. Só que eu quero fazer uma segunda pergunta desafiadora para você. E a minha segunda pergunta desafiadora é: quando você será Tito para alguém que você ama? Quando que você será Tito para quem você ama? E aí eu entendo que só andando junto, você vai saber se as pessoas estão passando por dificuldades ou não. E aí quando ela estiver passando por uma dificuldade, chama ela para tomar um cafezinho, chega perto dessa pessoa e dá um abraço, porque esse abraço é muito poderoso, muito poderoso. Esse abraço faz você levantar de novo e voltar a andar para frente. Então eu pergunto, quem tem sido Tito para você? Mas eu também pergunto, quando você será Tito para alguém? Eu queria que nós pudéssemos orar por essas duas situações. Orar agradecendo pelos Titos da nossa vida e agradecer e pedir a Deus que eu possa ser um Tito para alguém. Vamos ficar em pé? Vou chamar a equipe de louvor aqui. Vamos fazer essa oração. Queria que você aí do seu lugar, você fechasse os seus olhos e você falasse assim: ah, Deus, eu quero agradecer pela vida dessa pessoa que me encorajou no momento de dificuldade. Eu queria que você orasse, colocasse esses nomes. Eu tenho vários nomes para colocar. Eu queria que você também colocasse. E logo em seguida eu queria que você orasse assim: Deus, me faz um Tito para encorajar as pessoas que estão ao meu redor. Fechar os nossos olhos, vamos fazer essa oração silenciosa por nós mesmos.